Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Olá, caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. O tema de hoje é da evolução à consciência, o poder da intuição e do intelecto. Nós vamos explorar a fascinante jornada do intelecto humano, desde as suas origens evolutivas até o seu papel crucial na nossa compreensão de mundo e também de nós mesmos. O cérebro humano é verdadeiramente notável, e a sua evolução é um testemunho da busca incessante da mente por algo a mais. Começamos como seres emocionais, mas não nos contentamos apenas com isso. Queríamos mais do que simplesmente amar e sentir as emoções. Queremos entender, lembrar e expressar como nosso amor de maneira complexa. À medida que a nossa evolução progredia, surgiu uma nova fase, o intelecto. O intelecto não opera isoladamente, mas em constante interação com as nossas emoções e instintos. Ele é como a mente racional, que nos ajuda a enfrentar medos e desejos de maneira cuidadosa e ponderada. Imagine se perguntando por que alguém ama alguém ou por que odeia outra pessoa. Aqui entra em cena o intelecto, buscando entender e analisar esses sentimentos complexos. Não é apenas um jogo intelectual, mas é uma maneira de enriquecer as nossas vidas. Mas o intelecto, ele não é apenas uma ferramenta de análise. Ele nos permite fazer escolhas infinitas, desde perguntar o que realmente quero, até explorar as ideias mais criativas e inusitadas. É o que nos diferencia das outras criaturas e nos torna capazes de criar, inovar e compreender o mundo de uma maneira única. No entanto, o poder do intelecto traz responsabilidades. Responder ao mundo ao invés de reagir automaticamente. Implica também na compreensão e na consciência. Às vezes, esse pensamento racional pode se tornar destrutivo, como vemos no desenvolvimento das armas atômicas e na destruição do ecossistema. Mas afinal, o que torna o intelecto humano tão especial? Como ele se relaciona com as nossas emoções e instintos? E qual é o seu papel na nossa evolução contínua? Nós vamos mergulhar um pouco mais nas complexidades do intelecto humano e descobrir como ele molda a nossa compreensão do mundo e o nosso lugar nele. Imagine isso. Você vive simultaneamente em duas trilhas, como se fossem entradas paralelas que percorrem o seu cérebro. Em uma delas, você está vivenciando cada momento da sua vida, experimentando todas as situações que surgem, sejam elas alegres, desafiadoras ou até emocionantes. Mas na segunda trilha, algo diferente está acontecendo. Você está constantemente questionando essas experiências. O seu córtex cerebral, que é a parte racional, está de forma enigmática, está em plena ação questionando tudo. Agora os cientistas levantam algumas questões intrigantes. Como exatamente os nossos neurônios aprendem a pensar? E ainda mais misteriosamente, como eles aprendem a pensar sobre o próprio ato de pensar. Para ilustrar, vamos dar uma olhada na perspectiva do cérebro durante um momento comum do nosso dia a dia. Imagine-se sentindo fome. Essa é a sua trilha instintiva, a primeira estrada que percorre o seu cérebro. Logo depois, entra em cena a emoção. Você começa a imaginar o sabor de uma deliciosa torta de banana. Essa é a sua trilha emocional, onde os seus desejos e anseios ganham vida. Mas aqui vem a parte interessante. A trilha intelectual do seu cérebro começa a questionar tudo. Você se pergunta se deve ou não ingerir todas as calorias daquela torta de banana tentadora. E é nessa fase intelectual que as escolhas infinitas se desdobram, porque você pode se perguntar quem é que faz a melhor torta de banana da cidade, se realmente deseja comer uma torta agora, ou até mesmo se a fome não pode ser um sinal de gravidez. Mas o mais fascinante é que o pensamento humano não tem limites. Podemos explorar os territórios mais estranhos e imaginativos, como se as estradas do nosso cérebro se transformassem em universos de possibilidades. Exemplos de exploração do nosso intelecto seria imaginar se as bananas sentem dores ao serem cortadas do pé, ou criar histórias sobre tortas de bananas falantes. A capacidade do intelecto não tem fim,
é só devagar explorar o desconhecido. Pense, o nosso intelecto como parte de um rico patrimônio herdado, que inclui a necessidade incessante de encontrar significado em tudo o que fazemos. Por outro lado, a nossa intuição nasce de uma necessidade diferente, igualmente forte, a necessidade de discernir valores, distinguir entre certo e errado, bem e mal. Essas noções básicas são tão fundamentais que o nosso cérebro está programado para entendê-las desde o início. Desde a tenra idade, observamos o comportamento do indivíduo. Mesmo antes de engatinhar, um bebê que vê a mãe deixar cair algo se oferece para pegá-lo, demonstrando uma resposta inata de ajuda. Isto é a intuição em ação. Já uma criança de 2 anos se envolve em um jogo de bonecas, onde uma delas age bem e a outra age mal. Agir bem significa brincar e cooperar, enquanto agir mal significa egoísmo e reclamações. Quando perguntada qual boneca prefere, a criança geralmente escolhe a boa. A resposta moral é inata, é a evolução do trabalho. A maior parte do cérebro ela é ocupada pelo córtex cerebral, também chamado de cérebro racional. Ele é responsável por muitas funções que associamos à nossa humanidade. Processar informações sensoriais, aprender, lembrar, iniciar pensamentos e ações, além de regular o comportamento e a integração social. O córtex cerebral é uma estrutura complexa, formada por 6 camadas que se acumulam em direção à superfície externa, com cerca de 40 bilhões de neurônios. É aqui que o pensamento de ordem superior, que é a aprendizagem, a memória e a percepção, tem lugar. Já o sistema límbico, contendo tálamo e hipotálamo, fica escondido sob o corpo caloso, regulando tudo, desde a percepção sensorial até a regulação hormonal, temperatura do corpo e muito mais. A gente não pode esquecer do cerebelo, que controla a coordenação motora, equilíbrio e postura, e do tronco cerebral, que é a parte mais antiga do cérebro, regulando as funções autônomas como os batimentos cardíacos e a respiração. O cérebro é uma orquestra de bilhões de neurônios em harmonia, coordenando todas as nossas funções fisiológicas, as emoções e as ações. Agora chegamos à intrigante capacidade da intuição, e ela não tem uma localização específica no cérebro, mas é uma parte vital das nossas vidas. As pessoas intuitivas tomam decisões rápidas, confiam nos seus insights, captam expressões faciais sutis e são boas juízas de caráter. E sim, confiam em seus próprios instintos. A intuição é um sexto sentido, uma forma de ver o futuro captando informações que não estão disponíveis através dos sentidos tradicionais. Mas como qualquer fase do cérebro, o equilíbrio é fundamental. Se confiarmos demais na intuição, podemos ignorar a razão. Por outro lado, ignorar a intuição nos impede de sentir as situações, levando às decisões baseadas apenas na racionalização. A intuição é um guia poderoso em nossas vidas, e todos nós a possuímos em algum grau. É hora de valorizarmos essa habilidade que nos permite sentir o nosso caminho pelo mundo. A verdadeira magia, ela acontece quando nós equilibramos as 4 fases do cérebro. Quando damos prioridades a uma delas em detrimento das outras, o equilíbrio se perde. E é aí que os problemas podem surgir. É como se cada parte do cérebro tentasse assumir o controle, e isso pode nos levar a estados de desequilíbrio. Identificar-se com uma dessas partes do cérebro é mais comum do que se imagina. Se você costuma dizer, eu estou triste o tempo todo, está se identificando com o cérebro emocional. Se diz, sempre fui inteligente, está se identificando com o cérebro intelectual. Assim, podemos ser dominados pelo cérebro instintivo quando agimos impulsivamente, ou pelo cérebro intuitivo quando seguimos os nossos palpites e assumimos riscos. A verdadeira identidade não está numa área específica do cérebro, mas sim na soma de todas elas. Você é um ser holístico e é o controlador dessa incrível máquina que é o seu eu, é o seu self. Cada pensamento que temos é uma instrução para o nosso cérebro. Quando você olha para uma pintura impressionista e pensa, eu adoro esta catedral, está instruindo o seu cérebro a lembrar do que você gosta, a registrar o prazer e associar aquele prazer a essa experiência, armazenando assim uma memória no seu banco de dados cerebral. A mente humana é capaz de integrar todas essas informações de maneira holística. É como se o cérebro estivesse construindo uma sinfonia de pensamentos, sensações e emoções. Ele avalia constantemente o que é importante para você e o que não é. Essa é a maior conquista da mente humana.
Acreditamos que a mente humana pode superar esse padrão gravado no cérebro. É possível abrir a mente para novas perspectivas e compreender opiniões diferentes. Acreditamos na sobrevivência do mais sábio, um conceito que nos eleva acima da evolução darwiniana. Podemos escolher evoluir conscientemente, fazendo escolhas que promovam a compreensão, a empatia e a aceitação da diversidade. E aqui vai alguns pensamentos que você sabe que você está aí no processo de salto evolutivo do cérebro. Não promova conflito em nenhuma área da sua vida, mantenha a paz sempre que puder, se não puder, se afaste, valorize a compaixão, prefira a empatia ao invés de dar a culpa ou da zombaria, tente não se achar sempre com a razão, faça amizades com alguém muito diferente de você, seja generoso, desligue-se do materialismo e privilegie a satisfação interior, faça favor todos os dias, sempre há algo que você pode doar. Mostre-se genuinamente preocupado com alguém que estiver em dificuldade. Não ignore sinais de infelicidade e oponha-se ao pensamento nós contra eles. Espero ter contribuído aí com essas reflexões para você criar cada vez mais um super cérebro. E se você quiser ter mais conteúdos, você pode me acessar pelo Instagram, @maisoares_oficial. Muito obrigada e até a próxima! Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Se ligue, Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas, com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.